Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, infelizmente com notícias terríveis, meus nobres e queridos irmãos. O satanismo tem tomado conta do Brasil e, infelizmente, está nas mais altas esferas do poder dessa nação. Com a omissão dos próprios cristãos, com aquela de que não me interessa o que é que o cara acredita, deixa quieto, o importante é o trabalho que ele apresenta, e o resultado está aí. Eles estão de fato apresentando o trabalho deles, que não é outro a não ser destruir a família, a moral, os bons costumes, e estão usando todas as ferramentas possíveis para isso. Falar em Deus agora numa câmara também será proibido. Essa matéria me chegou através de Jeová Miranda. Um abraço ao nosso querido irmão. Esse canal é feito com a informação e com a ajuda de todos os inscritos. Aqui quem fala é o Davi. Para quem não me conhece, você está no canal Encarando o Sobrenatural. E está nos principais portais de informação, tá aqui, ó, para quem quiser ver, né? Matéria de 18 de agosto de 2023. Justiça proíbe leitura bíblica e uso da frase sob a proteção de Deus em sessões de câmeras municipais. Saiba as cidades. O Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ São Paulo, proibiu a leitura de partes da Bíblia durante as sessões em câmeras municipais. A frase tradicional, geralmente proferida no início dos trabalhos legislativos sob a proteção de Deus, também foi vedada pela Justiça. A decisão ainda cabe recurso. A determinação foi construída em 4 julgamentos nos quais desembargadores de São Paulo apreciaram a matéria e entenderam que a prática é inconstitucional. A ação foi aberta pelo Ministério Público contra as câmaras municipais de Arthur Nogueira, São Carlos, Araçatuba e Engenheiro Coelho. O Procurador-Geral da Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarurbo, afirmou que tais normas aprovadas pelos legislativos sobre a leitura da Bíblia no início das sessões são ilegais. Nas palavras dele, o Estado brasileiro é laico e garante a pluralidade de crenças. O ato normativo em análise tem nítido caráter religioso, instituindo preferência por determinadas religiões, deixando de contemplar as que não se orientam pela Bíblia, disse o procurador nos autos. Esse procurador aqui, não tenho dúvida, satanista de carteirinha, né? É óbvio que ele não vai dizer isso, não vai expressar. Eles usam a neutralidade como arma, como escudo. Olha, eu sou neutro, só quero que seja cumprida a lei como está. E o primeiro erro cristão foi esse. Era para ter sido exigido que estivesse na nossa Constituição que temos valores cristãos. Sempre foi assim. As próprias leis, por acaso, por que é que um filho não pode casar com a mãe, uma filha não pode casar com o pai, etc, vice-versa? Por quê? Porque isso é um conceito cristão. No ponto de lógica físico do ser humano, não tem problema nenhum. Se você é adulto, sua mãe também, você quer casar com ela, quer viver com ela, qual é o problema? Mas nós temos, né, um livro que consideramos vindo direto do Criador, dos céus e da terra. E os estados, as leis, as regras, por mais que neguem, você vê que a própria história, o tempo se dividiu antes e depois de Cristo. Nós temos bases cristãs. Foi muita luta, inclusive, para conquistar, lutas essas que hoje são criticadas, mas que se não tivessem havido, jamais teríamos conquistado um estado assim. E pelo mundo todo, não estou falando só do Brasil. O problema é que os poderosos sempre fizeram parte do outro lado. Mas eles eram poucos. Apesar de terem muito dinheiro e influência, eram poucos. Ainda continuam sendo poucos, porque eles são seletos. Eles não aceitam todo mundo. O Deus que aceita todo mundo é o Deus cristão. O outro olha as suas capacidades de servir a causa. Se você não tem, ele não te quer. Então, meus irmãos, essa turma, usando a neutralidade, avança para o benefício da sua própria crença. A verdade é essa, e que eles não querem que você saiba e nem se aceita debater. A matéria continua dizendo o seguinte: o entendimento comum entre os desembargadores que são contrários à prática da leitura bíblica nas sessões do Legislativo é de afronta ao princípio da laicidade do Estado. Marcelo Toshi, pastor da Igreja Amor e Cuidado, mostra sua indignação com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou a proibição da leitura da Bíblia nas aberturas das sessões da Câmara de Araçatuba. A determinação também inclui os vereadores que não podem utilizar a frase sob a proteção de Deus. O TJ São Paulo tomou a decisão de forma unânime, acatando a solicitação do Ministério Público. Eu estou indignado, alguma coisa precisa ser feita. Entendemos que o que está acontecendo é obra de militância, é algo que vem para interferir e para ferir, disse o pastor. A justiça foi acionada por uma pessoa de outro estado, segundo Toshi. Fomos surpreendidos com essa proibição e não foi um vereador da nossa cidade que entrou com essa ação. Nem um cidadão de Araçatuba.
mas uma pessoa do Rio de Janeiro. Não foi qualquer pessoa. Isso aqui, meu irmão, é uma ordem que vem de fora, combater o cristianismo e os valores cristãos. Uma instituição de poder internacional, onde está todos os países, vocês sabem o que é, eu prefiro não falar o nome aqui, mas ela já falou isso, que o cristianismo, os fundamentos cristãos, tem que ser visto como uma ameaça. Inclusive isso foi falado também em um país de primeiro mundo, aquele que quer ser a polícia. Teve pessoas de lá, autoridades de lá, que já falaram isso também. Tem que ser considerado quase como os bigodinhos, sabe? Lembra dos bigodinhos que fizeram a segunda treta mundial? Pronto. Pois é. Diz que você, que tem os seus valores cristãos, você que é nacionalista, tem que ser quase comparado a isso. O líder religioso afirmou ainda os argumentos dos militantes. Seria o Estado laico, e sendo assim, o pastor lembrou que é justamente por causa da laicidade que temos liberdade de expressão religiosa. Ainda de acordo com o pastor, a igreja não está dormindo e esta prepara para cumprir o seu papel em todas as esferas da sociedade. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJ, declarou inconstitucional a leitura da Bíblia e o uso da frase sob a proteção de Deus, no início das sessões da Câmara Municipal de Araçatuba. Com isso, o rito deixará de ser adotado na abertura dos trabalhos legislativos. Pois é, vão fazendo assim, né? Os covardes, aqueles que têm a sua fé morta, porque a fé sem ação, segundo as próprias escrituras, ela é morta, então a pessoa vai dizer, isso não muda em nada na minha vida, não me enche prato, não vai tirar nenhuma alma do inferno. Quando na verdade a dele próprio, justamente por omissão, vai justamente trilhando essa estrada. Porque, repito, se você diz que acredita em Deus e bebê bababá, mas vê uma coisa dessa aqui, não fique indignado, não tenta fazer a sua parte para essas coisas mudarem, como por exemplo, falar sobre isso, mostrar sua indignação, é uma fé morta. Eu podia, por exemplo, no meio das só as dicas que eu recebi agora, diferentes, sem ser as repetidas, na faixa de 48 dicas, eu podia ter escolhido vários assuntos que são tão relevantes quanto. Eu poderia ter deixado esse de lado, porque falar esse tipo de coisa não é bom. Bota você lá no rabo da gata. Mas aí eu estaria me acovardando, estaria me omitindo, estaria também com a fé morta. Ora, se eu acredito nisso, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que alertar o maior número de pessoas possíveis. Porque eles estão avançando cada vez mais, meus irmãos. E não se trata de um grupo diferente de pessoas, não é isso. É uma ordem que vem de fora. E que está sendo cumprida em nações endividadas como o Brasil. E o povo não está vendo isso tudo acontecer. O cenário está sendo montado. Começa assim, proíbe-se primeiro de falar. Depois você também não vai poder, né? Como já tentaram fazer isso, inclusive. Olha, se você der sua opinião baseada nisso, a gente vai te prender. Porque começa a criminalizar, até que tudo se torna crime. Já foi assim no mundo. Os cristãos, quando eram pegos, e em países comunistas como a China, isso acontece ainda hoje. As pessoas têm que se reunir muitas vezes escondidos, porque dependendo da interpretação que o pastor ou o padre faça das escrituras, que vá contra os opressores querem naquele momento, aquilo se torna crime, e o fato de você propagar aquilo para outras pessoas é crime. Você precisa ser preso. E a gente está chegando nesse ponto, e ninguém está vendo isso. Então, meus irmãos, a gente não pode entregar totalmente a nossa nação nas mãos de Satanás, porque vivemos aqui, temos família aqui. Eu mesmo penso em sair do país, mas como a gente vai fazer com aqueles que ainda vão ficar? Nossos amigos, familiares, e aí? Ninguém consegue levar todo mundo, a verdade é essa. Nem todo mundo consegue se adaptar fora. Vamos mesmo nos acovardar e baixar a cabeça? É a pergunta que eu faço a você. Existem diversas maneiras legais e até simples de fazer a nossa parte. Por exemplo, que tal entrar no site do TJ, né, e mostrar a nossa indignação, claro, com muito respeito. Não adianta você ir para lá, né, com palavras de baixo escalão, destilando ódio, que isso não vai resolver nada, vai piorar, vai dar legitimidade aos caras. Mas seria muito bom, né, as pessoas mandarem e-mail, olha, não gostei disso que vocês estão fazendo, isso aí não representa a nossa nação, parem com isso. Então veja, coisas simples como essa poderia mudar muita coisa, poderia fazer a diferença. Mas o povo prefere baixar a cabeça e dizer, não, isso aí não vai mudar nada, é assim mesmo e pronto, a fé é morta. Então, meus irmãos, é isso, eu vou encerrando por aqui, deixo aqui a minha indignação, quero ouvir também a sua. E lembre-se que são 2 vídeos aqui, um às 7h30 da manhã e outro às 17h45. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!